Noite, sem mais delongas, pastor Antônio Edenilson. Estávamos aplaudindo ao Senhor pela vida do servo dele. Pastor Edenilson estará ministrando aqui para nós nesta noite. Como eu falei de manhã, estamos entrando aí no 6º mês. O ano está passando rápido. Muita coisa, pastor. E aí nós estamos aqui para agradecer o Senhor por mais esse mês que estamos iniciando. Qual o tema da mensagem hoje, pastor? Homens e seus cativeiros. Então, o pastor Edenilson estará ministrando essa palavra aqui, que seja bênção nas nossas vidas, e aí certamente o servo será usado aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe, meu pastor. Obrigado, pastor Jorge. Amém, irmãos, boa noite. É um prazer mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor. Também deixo aqui um abraço para os nossos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais e daqueles que no futuro, poderão visualizar essa mensagem. O meu desejo é que Deus fale aos nossos corações e traga a cura e a restauração que tanto precisamos. Gostaria de convidar você para fechar os seus olhos. Vamos iniciar esta mensagem com uma breve oração, pedindo, que o Espírito Santo de Deus possa estar orientando a nossa vida em nome de Jesus. Aleluias, querido Deus e amado Pai, louvamos a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti por mais uma vez que podemos estar na Sua casa. E nesse momento, ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, será ministrada aos nossos corações, nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa estar fluindo neste local, ministrando em nossas vidas, agindo, ó Deus, de uma forma poderosa no nosso ser. Nos ajuda, Senhor, porque somos carentes da Tua direção, somos carentes da Tua presença e precisamos, ó Deus, que o Senhor venha direcioná-los dia após dia. Assim, meu Pai, nós te agradecemos e pedimos a Ti, Senhor, que toda resistência à Tua palavra, que todo espírito, ó Deus, que não provém de Ti, que todo mal, que tudo aquilo, ó Deus, que de alguma forma tente roubar essa mensagem aos nossos corações, seja nesse momento repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a Tua paz, a Tua palavra, faça morada em nossos corações, hoje, amanhã e perpetuamente, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu quero compartilhar esse tema com os irmãos, que Deus começou a ministrar no meu coração essa semana, o tema, o homem e os seus cativeiros. A definição, para essa palavra cativeiro, hoje ela tem diversas explicações, diversos significados para a palavra cativeiro. Quando você coloca lá no dicionário a busca pelo significado dessa palavra cativeiro, você pode encontrar diversos resultados, como um sentimento, cativeiro é um sentimento que produz desejos impossíveis, falta de domínio, também pode ser uma privação de liberdade, ou uma situação de escravidão, ou uma situação de escravos. Então, quando a gente coloca lá no dicionário a palavra cativeiro, nós encontramos diversos significados. E em Lucas 4, do 18 ao 19, Jesus fez uma explanação que naquela época foi entendida de uma forma e lendo hoje, ela pode ser compreendida de outra forma. Não precisa abrir a sua Bíblia, só acompanhe aqui no multimídia, em Lucas 18, Evangelho de Lucas 18 e 19, diz o seguinte, Evangelho de Lucas 4, 18 e 19, diz o seguinte: o próprio Senhor Jesus Cristo, ele pega um texto bíblico e explana dentro da sinagoga, e diz o seguinte: o Espírito do Senhor
está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, repetindo aqui o que o Senhor Jesus Cristo disse, Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Note que esse texto tem diversas simbologias. Os pobres aqui não significam pessoa desprovida de recursos, né? Como também ele diz, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Necessariamente, isso não quer dizer pessoas encarceradas, né? A recuperação de vista aos cegos também, necessariamente, não quer dizer, né, trazer visão a deficientes visuais. Para libertar os oprimidos, também um duplo significado, e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, quando nós lemos esse texto, nós conseguimos entender e ver aqui que essa palavra pronunciada por Jesus tem diversos significados. Ele ganha diversos significados dentro de um contexto que ele é explanado. Quando ele diz, né, que o Senhor o enviou para proclamar a liberdade dos presos, no contexto que isso foi falado, poderia ser entendido como a liberdade de um cativeiro físico. Até porque você sabe, você lembra, que quando Jesus pronunciou essas palavras, o povo de Jerusalém, o povo de Israel, estava diante de um cativeiro romano. Eles estavam sofrendo um jugo do Império Romano. Então, naquele contexto, quando Jesus disse essas palavras, poderia ser entendido que Jesus estava ali para trazer uma liberdade daquele cativeiro que oprimia o povo. Porém, hoje, pegando essa palavra no contexto que nós estamos vivendo, nós podemos entender que Jesus veio para trazer liberdade aos presos, aos cativos, mas não um cativeiro mais físico, não mais o cativeiro que tem a finalidade de levar o homem a um período de reclusão em um ambiente fechado. Mas aqui nós podemos entender nesse contexto, na nossa realidade, que Jesus veio para trazer liberdade àqueles que estão presos em emoções, presos, escravizados em traumas, escravizados em vícios. Então, Jesus veio para trazer liberdade para os oprimidos, aqueles que se encontram cativos. Então, quando a gente fala de cativeiro, você vai entender que existe no contexto bíblico um cativeiro coletivo físico, e também você vai ver um cativeiro que não é algo físico, mas é um problema emocional, é um problema sentimental, é uma doença que a pessoa vivia. Então, quando eu digo um cativeiro físico, a gente pode se recordar do cativeiro que o povo de Israel passou durante 400 anos no Egito. Aquilo foi um cativeiro físico, coletivo, aonde todo o povo era oprimido ali, né, no Egito. Também podemos dar outro exemplo, o cativeiro que o povo de Deus sofreu na mão dos midianitas. Ah, pastor, mas quando eu li essa passagem que Deus levantou Gideão para libertar o povo de Deus dos midianitas, o povo não estava preso, o povo não era escravo, mas era oprimido.
E ali Gideão foi levantado para levar liberdade àquele povo que estava debaixo de um jugo. Outro cativeiro que a gente encontra na Bíblia, o cativeiro que o povo de Deus sofreu na mão dos moabitas, dos amonitas, 18 anos. Um rei chamado Eglon oprimiu o povo de Deus. Outro cativeiro que a gente encontra, o cativeiro na Babilônia, que durou 70 anos. O braço forte de Nabucodonosor oprimiu o povo de Deus. Então, quando a gente fala de cativeiro, dependendo do contexto da passagem bíblica, você vai ver que é um período de reclusão em uma terra estrangeira, é um período de escravidão em um determinado local, mas esse cativeiro também pode ser um sentimento. Esse cativeiro que foi coletivo, conforme aqui eu dei o exemplo, também pode ser um cativeiro emocional e individual na vida do ser humano. Um exemplo de cativeiro, individual e emocional, sentimental na vida de alguns homens que são retratados na Bíblia. Caim estava aprisionado, e o nome desse cativeiro que ele sofreu foi o cativeiro da inveja. Esse homem tinha tanta inveja, está lá no livro de Gênesis, do seu irmão Abel, que essa inveja, esse sentimento que ele estava preso, teve poder suficiente sobre a vida dele tirar a vida do seu próprio irmão. Então, achamos também o cativeiro, que Sansão viveu durante muitos anos, a lascívia, os desejos sexuais que estavam sobre a vida de Sansão. Um juiz, um homem consagrado a Deus desde o seu nascimento. Mas Sansão, quando você vai ler o texto de Juízes, você vai ver que Sansão estava preso a desejos sexuais, a lascívia. E esses desejos de Sansão, esse cativeiro que estava presente na vida dele, mesmo sendo um homem de Deus, um juiz do Senhor, trouxe desgraça para a sua vida. Trouxe desgraça para a sua vida. Sansão não podia ver um rabo de saia, conforme diz o ditado. Que ele esquecia quem ele era, ele esquecia que ele era um homem consagrado a Deus, ele esquecia do seu chamado. A prova disso que ele casou com mulheres estrangeiras, que foi ruína da sua vida. A desgraça na vida de Sansão foi o cativeiro que ele viveu, um sentimento de lascívia, de desejos sexuais, de atração sexual descontrolada contra mulheres estrangeiras. Então, temos o exemplo de outro homem que viveu no cativeiro, isso mesmo ele declara, Salomão. Um homem que foi tomado pelo sentimento de soberba, orgulho. Salomão, ele é retratado na palavra de Deus como um dos homens mais sábios que já houve no mundo. E a palavra do Senhor diz que não haveria um homem tão sábio, tão inteligente como Salomão no mundo. E esse homem foi tomado de orgulho, de soberba. A palavra de Deus diz, e o próprio Salomão reconhece esse sentimento que tomava a vida dele, que ele diz que, olha, tudo que eu passei, tudo que eu conquistei, tudo isso era vaidade. Um homem que teve 1000 mulheres. 1000 mulheres, você não está dando conta de uma. Você imagine 1000 mulheres. Será que tudo isso era o desejo? Ou era uma forma de demonstrar para os outros imperadores, para os outros reis, que ele era um homem poderoso, que ele podia tudo e todos? Quando você vai estudar a história de Salomão, você vai ver que do lado do seu trono tinha 2 leões, 1,5 metro cada um, de puro ouro.
puro ouro. Então Salomão, ele vivia num cativeiro do orgulho, da soberba, da luxúria. E quem pagava isso? O povo. É sempre assim, os governantes vivem no luxo e o povo que paga, através do imposto. Inclusive, isso foi motivo de separação das tribos mais para frente. Então, o cativeiro de João, o apóstolo João, o homem do amor, ele vivia no cativeiro da amargura, do ressentimento contra os samaritanos. Você conhece aquela passagem bíblica, quando Jesus vai para Samaria, e os samaritanos rejeitam a pessoa de Jesus, o que João pede? O homem do amor? Senhor, o Senhor quer, o Senhor deseja que façamos aqui uma oração e fogo dos céus desça e consuma esses homens, esse povo. Então esse homem, João, ele vivia preso a ressentimentos, amarguras, por conta de episódios que aconteceram entre os judeus e samaritanos no passado muito distante. Então João estava preso no cativeiro da amargura. Na época de Jesus, os líderes religiosos estavam presos no cativeiro da religiosidade. Note que quando Jesus chega, Jesus começa a dar os sinais que ele era o mensageiro de Deus, ele era o Messias prometido. Ele cura cegos que apenas o Messias poderia fazer. Ele ressuscita mortos. Ele cura leprosos. Mas os líderes religiosos estavam presos ao cativeiro da religião. E o que eles fazem? Eles não conseguem ver os sinais de Jesus. Eles não conseguem ver que Jesus ali estava fazendo os sinais do Messias. E o que eles estão presos? Olha, ele curou dia de sábado. É impossível um negócio desse. Aquele homem estava com a mão defeituosa, mirrada, ressecada, e ele curou esse homem. Olha, aquele ali é um cego de nascença. Mas ele curou no sábado. Estavam presos no cativeiro da religião. Então, diversos exemplos, irmãos. Judas, o discípulo de Jesus, o traidor, estava preso, no cativeiro do amor aos bens materiais, ao dinheiro, característica de cobiça, de ganância. E ele, Judas, vendeu o Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos, o fim desse homem, morreu enforcado, Então, irmãos, olha quantos cativeiros nós encontramos na vida de pessoas, personagens, homens de Deus. E se eu for aqui, irmãos, pegar outros exemplos, eu vou encontrar inúmeros outros exemplos. Paulo matou por conta da religião. Na época, Saulo, preso ao cativeiro da religião. Pedro, quando o evangelho começou a alcançar o povo gentil, Pedro foi contra, porque tradição, preso à tradição, o cativeiro da tradição. Não, calma aí, não é assim, eles são outros povos, eles são gentios. Não existe isso, da graça, a misericórdia de Deus, a bondade do Senhor, alcançar esses homens, não pode. O Senhor veio apenas para nós. Então é assim, irmãos. Quando nós nos debruçamos na palavra, nós vamos encontrar o cativeiro coletivo, físico, a opressão que o povo sofreu, algo impossível, difícil de ser visto hoje, porque hoje nós temos aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto São José de Costa Rica, declarações, âmbito internacional que impede a escravidão de um povo. Existe, mas esses países que ainda vivem dessa forma, recebem o que? Sanções econômicas dos outros países. Não existe negociação
porque ninguém aceita mais isso, a escravidão. A escravidão. Mas ainda existe, sim, mundos afora, países afora aí, melhor assim, você vai encontrar pessoas oprimidas. É difícil de achar, mas vai encontrar. Mas hoje o que nós mais vemos são o cativeiro emocional, o cativeiro, né, a escravidão de desejos, sentimentos, a escravidão espiritual que o inimigo lança sobre a vida das pessoas. E sabe, irmãos, falando em cativeiro, talvez você esteja vivendo um cativeiro na tua vida, um sentimento, algo que domina você, algo que toma conta da sua vida, e mesmo você sabendo que a palavra de Deus vai contra, você não consegue lutar contra esse sentimento, esse desejo que domina você. O cativeiro do vício. Há algum tempo, desde que eu me converti, eu creio que foi um chamado de Deus na minha vida, é um chamado de Deus na minha vida. Eu sempre tratei com muitas questões ligado à área social, dependente químico, pessoas doentes, idosos, viciados, alcoólatras, ser humano. O cativeiro da pornografia é prejudicial para o homem casado, para o solteiro, para todos, porque para o homem casado é um prazer que ele busca na individualidade, aonde ele deveria buscar esse prazer ao lado da sua esposa. Para a pessoa que não é casada, o vício da pornografia, ele traz acusação do maligno sobre aquela vida. Então é o cativeiro da pornografia que hoje virou moda, por conta da facilidade que está presente. Uma vez eu pregando sobre pornografia aqui na igreja, eu falei que na minha época de criança, se você quisesse ter acesso a um conteúdo erótico, você tinha que ter o constrangimento de ir na banca de jornal e comprar uma revista. Hoje você acessa um site, e diversos sites que estão presentes, e você pode ter 11, 12, 13, e você bota lá, sou maior de 18 e está tudo resolvido. O cativeiro da pornografia que está presente, o cativeiro do amor, da cobiça, o cativeiro do amor ao dinheiro. Quantas pessoas, irmãos, não fecha a carteira ou blinda o bolso na hora de ofertar a casa de Deus, na hora de dizimar o Senhor, por quê? Porque ama o dinheiro e não confia nas promessas de Deus. O cativeiro, do pródigo, o cativeiro do pródigo é aquele que, desfaz de uma forma impulsiva de tudo aquilo que ele possui, dos seus bens, tudo para ostentar. Também ligado à vida financeira do ser humano. Quantas pessoas eu já não vi, irmãos, na minha caminhada com Deus, de parar e conversar, pessoas que estavam presos na mão de agiotas, na mão de instituições financeiras. É um empréstimo atrás do outro. Eu me recordo que na época que eu servia as Forças Armadas, um amigo era viciado em empréstimo. E uma certa vez, eu vi ele, pegou o contra-cheque dele e começou a chorar. E ele me mostrou o saldo dele, uma pessoa que era um sargento das Forças Armadas, um bom salário, um salário acima da média. O salário dele veio R$3. É triste. É triste. Ele sobrevivia tirando o serviço dos outros, cobrindo o plantão dos outros, porque era preso financeiramente
né, na mão de instituições financeiras, um empréstimo atrás do outro, um empréstimo atrás do outro. Irmãos, eu já vi isso acontecer diversas vezes. E você vai parar para a pessoa e falar: gente, por que você fez isso? Foi necessidade, uma cirurgia que um filho teve que fazer? Foi uma obra de emergência na casa que você teve que buscar esse recurso? Não. Simplesmente para nada e por nada e para nada. Porque o cativeiro do empréstimo financeiro, né? O cativeiro da cobiça, dos desejos carnais, da imoralidade, o cativeiro dos vícios, da droga, seja ela lícita ou ilícita. Sabe, irmão, são muitas prisões que estão presentes. O cativeiro dos pensamentos. A depressão, irmãos, já foi comprovada cientificamente que é uma doença. Ansiedade, síndromes do pânico. E quantas pessoas não estão presos a esse cativeiro? Então, o cativeiro é tudo aquilo que impede você viver a plenitude da vida ao lado da sua família, ao lado de Deus. Se você é viciado em jogo de videogame, você está vivendo um cativeiro, porque foge do equilíbrio, foge da normalidade, por mais que isso não venha mexer com a sua vida espiritual, mas foge da normalidade, e isso é prejudicial para a tua vida, para o teu casamento. Então, tudo aquilo que foge da normalidade, irmãos, é um problema, é um cativeiro que você tem que fugir. É um cativeiro que você tem que buscar a sua libertação, a sua libertação. E conforme nós lemos, irmãos, no início do texto, Lucas 4, 18 ao 19, o Senhor disse, e Ele, Jesus, é o único que pode nos libertar de todo cativeiro que nós estamos vivendo. Talvez falando aqui, você consiga identificar um problema que você está vivendo, que você não consegue sair. Às vezes, um vício, né? Algo, sabe, que foge do seu controle, por doce. Isso te levou a diabetes, e mesmo assim você continua aprisionado nesse mal. Às vezes, um vício, um desejo que foge da normalidade e vê uma série, maratonar série. Então, tudo aquilo, irmãos, que foge da normalidade na vida do ser humano, acaba se transformando em um cativeiro. Acaba se transformando em algo que vai trazer a desgraça dele, a desgraça da família dele, a desgraça do casamento dele. Precisa-se buscar a cura, a restauração. E Jesus mesmo falou em Lucas 4, 18, 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, aos miseráveis de espírito. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor. Irmãos, então, nós precisamos fugir de tudo aquilo que tem tentado aprisionar a nossa vida. Dos vícios, desejos, tudo aquilo que foge da normalidade, precisamos lutar e fugir. Mas Cristo Jesus é o único que pode nos conduzir à liberdade. Ele é o único que pode quebrar os grilhões do vício. Ele é o único que pode quebrar os grilhões da amargura, do ressentimento, da mágoa. Ele é o único que pode nos quebrar os grilhões que estão nos aprisionando. E quais são os cativeiros que você tem vivido?
Às vezes, o cativeiro do medo do amanhã, algo que te trava, não deixa você crescer, algo que impede de dar um passo de fé. Então, isso é uma análise individual de cada um. Às vezes o cativeiro que você está vivendo é a não aceitação de si próprio. Eu não consigo me aceitar do jeito que eu sou. O meu nariz não é bonito, a minha orelha não é bonita, o meu cabelo é feio, o meu peito é feio. Você vê isso na sociedade? Pessoas que já realizaram dezenas e dezenas de cirurgias plásticas, porque não se aceita. Presos, cativeiros de sentimentos de não aceitação da sua autoimagem. Irmãos, Deus te fez imagem e semelhança do Senhor. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Então, irmãos, aprenda a conviver com o seu perfil, com as suas características. Aprenda a aceitar como o Senhor te fez. Claro que você pode procurar dar uma melhorada, né? Você pode dar uma melhorada no cabelo, pode fazer uma escova progressiva. Você imagine Salomão, 1000 mulheres, uma festa, todas as mulheres querendo um vestido novo e uma progressiva no cabelo. Por isso que o reino quebrou. Foi por esse motivo. Então, claro que você pode procurar melhorar a sua estética. Engordou um pouquinho, vai fazer uma corrida, vai fazer uma caminhada. Mas tudo no seu devido equilíbrio, senão isso vira um cativeiro na tua vida. Foge da normalidade. Quantas pessoas, irmãos, estão em leito hospitalares por conta de anabolizantes? Por quê? Amor ao corpo. Então, equilíbrio em todas as coisas. Equilíbrio em todas as coisas. E sabe, tem um salmo que eu gosto muito, agora a gente vai pegar e ler esse salmo, que ele fala de um período pós-cativeiro. Pós-cativeiro. E isso é importante porque talvez você tenha vivido dessa forma, cativo, preso em algum sentimento, em alguma atitude. E isso, irmãos, é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu já vi pessoas, irmãos, olha como isso é tão sério. Já vi pessoas que tinham vício em pornografia. E essa pessoa, em busca da libertação, ela pegou o computador que ficava no escritório, jogou para a sala, um ambiente coletivo. Não conseguiu se libertar do vício. Decidiu desligar a internet de casa. Também não conseguiu, porque conversando com a esposa, acharam que seria uma boa solução para ele se libertar do vício. Desligaram a internet da casa. E ele foi para uma lan house. Na época que lan house era moda, hoje é até difícil de achar. E ele foi preso em uma lan house, porque estava se masturbando ao lado de outras pessoas. O dono viu, chamou a polícia, ele foi preso. Ato obsceno.
Claro que a pena é uma pena, assim, responder em liberdade, mas olha o constrangimento que o cativeiro faz na vida do ser humano. Você imagine um pai de família, a sua mãe, o seu pai, a sua esposa receber um telefonema em casa do inspetor de polícia, de um delegado de polícia: olha, vem aqui porque o seu esposo, o seu pai, o seu filho está preso. Ah, o que ele fez? Se masturbando em lan house. Cativeiros. Mas existe um salmo que fala muito sobre o pós-cativeiro, porque eu creio que essa passagem de Lucas, que Jesus disse que ele veio para libertar os oprimidos, trazer liberdade aos presos, isso está acontecendo na nossa vida. Isso está acontecendo no nosso interior. E Deus o Espírito Santo de Deus de fazer algo especial hoje aqui à noite. Porque essa palavra surgiu no meu coração na quinta-feira e ela foi se aquecendo a cada momento mais e mais no meu coração, irmãos. E sempre quando eu subo aqui eu peço: Senhor, confirma, Senhor, se é isso que o deseja falar, ó Deus, para a tua igreja. Senhor, traz, Senhor, entendimento na minha mente, no meu coração, me traz a direção, Senhor. E isso foi se intensificando a cada dia até hoje, e nós estarmos aqui. Cativeiro da fofoca, cativeiro da contenda, da murmuração. São muitos, irmãos. Mas eu creio que o Espírito do Senhor está agindo aqui neste local. Eu creio que o Espírito do Senhor está presente entre nós. E Ele, Cristo Jesus, que nos libertou de todo o cativeiro na cruz do Calvário, há de nos visitar com o seu santo sangue e ministrar sobre a nossa vida a cura e libertar-nos de todo o ressentimento, de todo o vício, seja ele lícito ou ilícito, de tudo aquilo que foge à normalidade, tudo aquilo que tem nos prejudicado. E aí nós passaremos a viver o pós-cativeiro, que diz o Salmo 126, que foi um salmo escrito depois que o povo de Judá volta do cativeiro babilônico, e tem um grande ensinamento para a nossa vida. Abre aí, Salmo 126, fazendo um favor. Irmãos, a obra Deus só faz quando a gente reconhece que a gente precisa. Enquanto a gente acha que Deus está falando com outro, Deus está falando com o meu irmão aqui do lado, Deus está falando com a minha irmã, essa mensagem não é para mim, Deus não faz essa obra. Enquanto a gente não reconhecer que, olha, somos miseráveis, carecemos da graça, da misericórdia de Deus, enquanto nós não reconhecemos, Senhor, preciso de Ti, a obra não se concretiza na nossa vida. Salmo 126, verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Nequebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que saem andando e chorando enquanto semeia,
voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, irmãos, é um salmo pós-cativeiro. Eu creio que Deus está operando. E nós viveremos esse salmo na nossa vida, porque seremos ministrados pelo Senhor, tratados pelo Senhor, e poderemos dizer: hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu sou um novo servo, hoje eu sou uma nova serva do Senhor, e o nosso comportamento será modificado. E tudo aquilo que foge à normalidade da nossa vida será dissipado. Todo cativeiro destruído, todo grilhão destruído para a glória de Deus. E aí nós poderemos viver o Salmo 126. E o que o Salmo 126 nos ensina pós-cativeiro? A primeira coisa que ele nos ensina é que a intervenção do Senhor é maior do que a nossa expectativa. A intervenção do Senhor é maior do que a nossa expectativa. Salmo 126, 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, quando Deus libertou aquele povo do cativeiro, algo que foi feito na vida daquele povo foi maior do que a expectativa que estava no coração daquele povo, porque o texto diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, porque Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, pelo Espírito do Senhor que opera em nós. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Então, quando nós somos visitados por Deus e Ele transforma a nossa vida, a intervenção do Senhor produz na nossa vida uma expectativa, uma ação maior do que nós esperávamos. Maior do que nós esperávamos. Então, talvez você se encontre cativo, sofrendo na mão de determinada circunstância, que tem tirado a tua paz, mas aquilo que Deus vai fazer na tua vida é muito maior do que as expectativas que você está vivendo hoje. É muito maior. A segunda coisa que nós aprendemos nesse salmo é que a intervenção do Senhor na nossa vida, nos libertando do cativeiro, produz alegria no nosso coração. Diz aí: então a nossa boca, no verso 2, a parte A, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, quando o Senhor, irmãos, Ele nos visita, quando o Senhor faz a boa obra na nossa vida, nos libertando de todo cativeiro, de todo sentimento, de toda amargura, de tudo aquilo que não procede do Senhor, de tudo aquilo que foge à normalidade, quando o Senhor age na nossa vida dessa forma, essa intervenção produz alegria no nosso coração. O Salmo diz: então a nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. A nossa língua de júbilo. Quando o Senhor nos visita, e Ele muda a nossa vida, irmãos, aquele sentimento de rancor, de amargura, de ressentimento, de tristeza, é transformado. E no lugar desses sentimentos negativos, entra, irmãos, a alegria, entra, irmãos, um sentimento de júbilo nos nossos lábios, porque o Senhor restaurou a nossa vida. O Senhor nos libertou de um cativeiro que estava destruindo a nossa vida. Então, no tópico 3, a intervenção do Senhor, irmãos, não produz apenas alegria, júbilo, mas a intervenção do Senhor na nossa vida produz um impacto na vida de outras pessoas.
Salmo 126, a parte 2 do verso B. Diz aí, né? Eu vou ler todo o verso 2, mas eu vou pegar só a parte final para esse tópico. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então a intervenção de Deus produz impacto na vida de outras pessoas. Olha o que o salmista aqui falou, que as outras nações olhavam para o povo de Deus e dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Irmãos, quando somos visitados pelo Senhor, quando os grilhões são quebrados, quando somos libertos de todo o cativeiro, outras pessoas, nossos familiares, nossos amigos do trabalho, nossos amigos da faculdade, nossos amigos do colégio, nossos entes queridos, o cônjuge, os filhos, vão olhar para nós e vão dizer: grandes coisas o Senhor tem feito na vida dele, porque ele é uma nova criatura, ele foi liberto dos vícios, ele foi liberto de tudo aquilo que estava trazendo desgraça para a vida dele. Então, irmãos, o cativeiro, irmãos, quando ali a intervenção de Deus acontece na nossa vida, produz um impacto nos outros. Então a restauração do cativeiro vem do Senhor, é o Senhor que faz a intervenção. No verso 4, diz aí: restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura, Senhor. É o Senhor que quebra todo o cativeiro, é o Senhor que traz solução para a nossa vida. A terapia, irmãos, pode te ajudar? Pode. As psicólogas, digam amém? Tem uma aqui, né? Os psicanalistas podem dizer amém? Amém. A terapia pode te ajudar? Pode. Mas, irmãos, a obra maior, redentora, a restauração plena, vem do Senhor. O salmista falou: restaura, Senhor. É o Senhor que faz a obra plena, quando nós permitimos. Quando nós permitimos. Eu gosto muito daquela passagem de Naamã, que ele chega diante do profeta, e chega a hora dele tirar as vestes, chega a hora dele tirar a armadura, um general de um grande império, cheio de medalhas no peito, chega a hora dele tirar a farda, as vestes de honra e mostrar as feridas da lepra. E ele reluta. Mas a cura só vem quando a lepra, quando a ferida, quando as chagas são expostas. Não tem jeito. Enquanto você guardar para você, você vai ficar preso, cativo, aprisionado. Mas quando você consegue entender, tá? Não estou falando aqui que você vai contar da tua vida para as pessoas, não. Senão a tua vida vai circular nas rodinhas de conversa, nas salas, nos grupos de bate-papo. Mas eu estou falando que enquanto você não tira a sua, a sua roupa, a sua farda, o seu orgulho e expõe a sua vida para Deus, a cura não acontece. A cura não acontece. Então, quais consequências? Quem pode curar? Só o Senhor. Só o Senhor. E a restauração do Senhor traz vida, irmãos. Tem gente sobrevivendo dia após dia. Tem gente sobrevivendo dia após dia. Mas a restauração do Senhor traz vida. E sabe como o salmista descreve essa vida que a restauração traz? Quando ele usa o exemplo do Neguebe. Olha o que diz aqui, no verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe.
O Negueb, irmãos, é um deserto da Judéia. Então o Negueb, ele fica aí 11 meses no ano sem vida, porque não existe água. Mas quando as torrentes, no período de chuva, vêm sobre as montanhas, a água desce das montanhas e cria vales, cria rios, córregos, que chegam ao deserto do Negueb. Então, chegando ao deserto do Negueb, a água, o que passa a acontecer? Vida. Surge ali, então, os ramos, surge ali, árvores, plantas, e ali começa a aparecer animais para se alimentar, para beber, para saciar a sua sede. Então, a restauração do Senhor traz vida. E o exemplo que o salmista usa é as torrentes do Negueb. E olha que coisa interessante, as correntes do Negueb é algo que vem do alto e traz restauração embaixo. É algo que vem do alto e traz restauração, vida na terra. Irmãos, eu quero ser visitado pelas correntes espirituais do Negueb na minha vida. Algo que vem do alto, águas cristalinas que vêm do alto e me lava, e me purifica, e traz vida, aonde existe o quê? Existe, irmãos, sobrevivência. Tem muita gente, irmãos, sobrevivendo por conta dos traumas, por conta dos grilhões, por conta dos cativeiros. Às vezes, esse cativeiro alguém te colocou lá dentro. Alguém chegou para você e falou assim: você é um lixo. Você não serve para nada. Você é um incapaz. Você não vai ser ninguém. Aí você se tranca dentro desse cativeiro e passa a viver assim. Eu sou um incapaz. Meu pai já dizia: eu não sirvo para nada. Minha mãe já dizia: eu não vou ser nada. Minha professora já dizia: olha, eu sou burro demais. Você passa a viver assim. Mas é o tempo, irmãos, de se livrar dos grilhões que têm aprisionado você. É o tempo. E a forma é: toma posse da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor. E a palavra de Deus diz que o Senhor, na cruz do Calvário, te libertou, trouxe vida, trouxe libertação. O Senhor quebrou todas as correntes que estavam te aprisionando. É tempo de se libertar, irmãos, do medo, dos traumas. É tempo de ser livre da religião. Tem muita gente dentro da igreja preso à religião. Cristo, é esse sim que nós devemos ter vínculo. Senhor Jesus Cristo, é Ele que nós devemos nos apegar. Mas as pessoas estão presas à religião, correntes. Outros estão presos a tudo isso que eu falei, sabe? De repentemente, você reconhece alguma área da tua vida que precisa ser tratada. Eu tenho, irmãos, os meus grilhões para quebrar. Mas sabe qual é a boa nova? Não sou eu que quebro. É o Senhor. É Ele que quebra os grilhões. É Ele que me liberta. É Ele que cura, é Ele que ministra, é Ele que restaura. Então eu preciso me apropriar da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Jesus, o Deus amado, que eu sirvo, que eu adoro, Ele veio a esse mundo para pegar aos pobres,
as boas novas. Tem algum pobre aqui? Miserável sou. Você é pobre? Miserável sou. Desejo e preciso da graça de Deus. Sou pobre financeiramente porque estou meio quebrado. Mas o meu Deus é dono do ouro e da prata. Ele pode me dar sabedoria. Ele pode me dar direção para eu vencer, para eu prosperar. Porque esse é o Deus que eu sirvo. Mas vamos ser realistas. Então Ele me enviou, o Senhor Jesus Cristo disse, para libertar os presos, recuperar as vistas dos cegos, visão espiritual, pessoas que olham para tudo que está acontecendo no mundo na sua naturalidade. Tem muita coisa acontecendo no país, irmãos, que é espiritual. E a gente está olhando na naturalidade. No mundo está acontecendo muitas coisas espirituais. A gente acha que, é fulano, é X, é B, é C. Não, é o diabo que está usando aquela pessoa. Aquela pessoa é um cavalo do inimigo para trazer a opressão no mundo afora. Então, Deus precisa restaurar a nossa visão espiritual. Então, o Senhor veio para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, irmãos. Vamos estar orando em nome de Jesus. Nosso tempo já estourou. Aleluia. Irmãos, hoje, quando a pessoa é presa, precisa-se que um juiz faça ali um documento para que a pessoa possa ser posto em liberdade. Se você está preso hoje em grilhões, sentimentos, amargura, saiba que você tem um advogado. E esse advogado, ele está centrado no grande trono branco. É ele que libera a palavra de libertação. É ele que libera a palavra de recuperação. É ele que libera a palavra de cura, de restauração sobre a tua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé, fazendo um favor. Eu não vou pedir, irmãos, que você venha aqui à frente, porque isso pode gerar um constrangimento na sua vida. Se eu for lá na frente, as pessoas vão achar que eu estou vivendo no pecado. As pessoas vão achar que eu vivo em duplicidade de vida. Então pode ficar no teu lugar, não tem problema nenhum. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você não quiser nem falar, com medo de alguém ouvir, mas eu queria que você se ligasse ao Senhor e falasse com o Senhor, mesmo que em pensamento. Senhor, eu não aceito mais ser aprisionado por esta atitude, Senhor. Eu não aceito mais ser escravo do medo. Eu não aceito mais, Senhor, ser escravo da amargura, ser escravos de ressentimento. Eu não aceito mais, Senhor, ser escravo da pornografia. Eu não aceito mais, Senhor, ser escravo, Senhor, da soberba, do orgulho. Eu não aceito mais, Senhor, ser escravo de instituições financeiras.
Eu não aceito mais ser escravo da cobiça, do amor ao dinheiro. Senhor, eu não aceito mais, Senhor, nada que possa me atrapalhar de ter intimidade contigo, Senhor. Eu não aceito mais, Senhor, sobre a minha vida, nenhum tipo de acusação, Senhor. Eu não aceito mais os grilhões que eu sou um ser desprezível, que eu não sou um ser capaz de prosperar nesse mundo, que eu não posso, Senhor, assimilar conteúdos acadêmicos e crescer profissionalmente. Senhor, eu não aceito mais as cadeias que me colocaram através de acusações na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, Senhor. Eu não aceito mais, Senhor, ser escravo de sentimentos malignos, desejos carnais, de espíritos malignos que tomam a minha vida, estão me conduzindo à perdição, à destruição do meu casamento, da minha família. Eu não aceito mais, Senhor, os desejos carnais que têm me aprisionado, que eu luto, mas não consigo vencer, Senhor. Eu não aceito mais ter os meus lábios contaminados pelo escravo da mentira, pelo escravo, Senhor, da mentira, da fofoca, da intriga, da divisão, Senhor. Eu quero que os meus lábios sejam ungidos pelo Senhor. Eu não aceito mais na minha vida, Senhor, ser escravos de pensamentos negativos. Eu não aceito mais na minha vida, Senhor, pensamentos de medo, depressão, ansiedade, porque eu creio em um Deus que cuida de mim, Senhor. Meu Pai, eu tomo posse dessa palavra, e eu creio que o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, que foi ungido para pregar as boas novas aos pobres, aquele que veio proclamar a liberdade aos presos, recuperar a vista dos cegos, libertar os oprimidos. Eu creio que esse Deus está hoje me visitando, lavando a minha mente, lavando, Senhor, as minhas vestes e me purificando de todo mal, de todo pecado e de tudo aquilo, Senhor, que não provém do Senhor, de tudo aquilo que tem me oprimido, em nome de Jesus. Assim, Deus, eu oro e te agradeço, Senhor, porque creio em Ti. E assim como o salmista pôde desfrutar de momentos gloriosos pós-cativeiro, assim será na minha vida. As pessoas não entenderão a obra que Deus está fazendo e vai fazer na minha vida. Eu creio, Senhor, que a intervenção de Deus irá trazer alegria aos meus lábios, júbilos aos meus lábios para a glória de Deus. Eu creio na intervenção do Senhor e que Deus está fazendo algo novo na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Esse é o momento, irmãos, que nós estaremos cantando um louvor, o ministério de louvor. Eu gostaria que você tivesse conectado com Deus, orando ao Senhor, apresentando a Ele, irmãos, tudo aquilo que tem travado o seu crescimento espiritual, tudo aquilo que tem impedido você prosperar no reino dos céus, tudo aquilo que tem destruído a tua vida, o teu casamento. Esse é o momento de você apresentar a sua demanda